Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse lindo cachepô de fio de malha, tá bom? Pra fazer esse cachepô eu usei fio de malha da Barbante Soberano em 2 tons, o rosa mais escuro e o rosa mais claro. Você vai precisar de agulha, eu prefiro agulha número 7. E você vai precisar de tesoura e cola para artesanato. Vamos para nossa aula? Vamos lá. Nós vamos começar com o cordão mágico, tá certo? Onde você vai dar uma volta completa no seu dedo, né? Você vai introduzir a linha, passar pela primeira, por baixo da primeira e puxar a segunda, certo? Puxando, você vai e laça o fio, ficando já com um ponto baixo dentro do círculo mágico. Aqui dentro, nós vamos fazer um total de 6 pontos. Então, nós já temos o primeiro. Vamos para o segundo. Essa primeira volta é sempre um pouquinho mais complicada para quem está iniciando, tá bom? Então, nós fazemos mais um ponto baixo. Temos 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 pontos baixos dentro do nosso círculo mágico. Nesse momento, nós vamos pegar o fio e puxar esse fio aqui. E puxar para ele ficar mais apertadinho, certo? Agora, nós vamos fazer o fechamento invisível, que é onde nós puxamos, folgamos aqui esse fio. Vamos vir aqui no nosso primeiro ponto baixo, nessas duas linhas aqui do nosso primeiro ponto baixo, colocar a agulha de trás para frente e puxar esse fio aqui para trás. Feito isso, aqui na frente ele ficou, né? Aqui atrás e ficou essas duas linhas para frente. Nós vamos colocar a agulha aqui, nessas duas linhas, certo? Encaixar novamente o fio. E aqui nós puxamos ele mais uma vez, para ele ficar um pouquinho mais apertado, ok? Aí, nós vamos arrumando o nosso trabalho assim, dessa forma. Vamos laçar o fio e passar aqui por dentro e fazer um ponto baixo. Para quem tá iniciando, essa é uma parte um pouco complicada, esse início, tá bom? Então, aqui nós temos o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Aqui no mesmo lugar onde fizemos o primeiro ponto baixo da segunda carreira, nós vamos colocar mais um ponto baixo, certo? No mesmo lugar. Puxei. E aqui vão ficar 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira anterior. Gente, nós vamos trabalhar com ponto baixo centrado. O que isso significa? Que a partir de agora, nós vamos escolher o meio do ponto. Esse Vzinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês. Tem um Vzinho aqui. Nós vamos colocar a nossa agulha aqui dentro desse Vzinho pra sair aqui atrás, ó. Tem duas linhas aqui atrás. Ela tem que sair no meio dessas duas linhas, certo? Que é o ponto, e ela vai sair aqui no meio dessas duas linhas. Vou colocar novamente. Temos um Vzinho aqui, que fica bem no meio, entre um ponto baixo e o outro. Nós vamos introduzir a agulha no meio desse Vzinho, para ela sair nessas duas alcinhas de trás, bem no meio dessas duas alcinhas de trás, certo? Vamos laçar a nossa agulha e mais um ponto baixo centrado. No mesmo lugar, nós vamos repetir. Introduzimos a agulha, ela saiu no meio das duas perninhas, nós passamos o fio e temos 2 pontos baixos
no ponto baixo anterior, 2 pontos baixos centrados. Mais uma vez, nós fizemos 6 pontos baixos aqui na carreira anterior, então, nós aqui em cima vamos ter 6 conjuntos de 2 pontos baixos sobre cada um da carreira anterior, certo? Novamente, eu tenho aqui o Vzinho. Nós vamos introduzir a agulha bem no meio, ela tem que sair nessas duas pernas, tá vendo? Ficou uma perna pra cá e a outra perna pra cá. Nós laçamos o fio e puxamos pra frente. Ok? Novamente, o segundo ponto baixo, centrado, no mesmo lugar. Saiu aqui atrás. Trazemos pra frente o fio e fazemos assim o nosso segundo ponto baixo centrado. Vamos lá mais uma vez. Novamente. Tá vendo? Ficou entre as duas perninhas aqui. Nós puxamos o fio para frente. Um ponto baixo centrado no mesmo lugar. 2 pontos baixos centrados. Próximo. Entre um e outro, aqui no meio, nesse Vzinho, colocamos a nossa agulha para sair nas duas perninhas aqui de trás. Certo? Puxamos o nosso fio para frente. Um ponto baixo centrado. Nosso segundo, no mesmo lugar, certo? Puxamos pra frente e fazemos o nosso segundo. E aqui mais uma vez. Esse aqui, como é o último, ele fica um pouco mais apertadinho. Mas tá aqui, ó, entre uma e outra, nós temos esse Vzinho. Nós vamos colocar no meio e procurar novamente as duas perninhas aqui atrás, ó. Encontrei. Trago pra frente o fio. E novamente no mesmo lugar. Certo? Trago pra frente o fio. E concluímos a segunda carreira. Puxar aqui. Certo? E vamos novamente para o fechamento invisível, onde nós folgamos esse fio aqui. Vamos vir aqui no primeiro ponto baixo com a agulha de trás para frente, colocar nessas duas alcinhas aqui. Venho, encaixo o fio na minha agulha e trago ele para trás. Certo? Nessa terceira carreira, a nossa agulha, a gente não vai colocar aqui, entre as duas, tá bom? Como fizemos na anterior. Essa daqui, nós vamos procurar o centro do ponto novamente, que são esses dois Vzinhos. Essas duas perninhas do Vzinho, na verdade. E vamos colocar aqui no meio. Saiu nas duas perninhas aqui atrás, eu vou encaixar o fio. Dou uma puxadinha. E vou trazer ele pra frente. Certo? Então, para essa terceira carreira, nós fechamos de uma forma diferente do que fechamos na carreira anterior. Gente, se vocês tiverem dúvida, vai voltando o vídeo, tá? Porque inicialmente é difícil compreender, mas depois, quando a gente aprende, é bem simples, ok? Então, vou dar uma laçada aqui. Nosso primeiro ponto baixo centrado. Aqui para essa terceira carreira, na anterior nós fizemos 2 pontos baixos centrados sobre o ponto baixo anterior. Aqui nessa carreira nós vamos fazer um ponto baixo centrado no primeiro ponto baixo, no segundo ponto baixo que nós faremos o aumento. Então, será um ponto baixo no primeiro ponto baixo centrado e no próximo aqui, ó, novamente. Nós temos o Vzinho, vamos colocar aqui no meio e olhar se saiu nas duas perninhas lá atrás. Vamos puxar e fechar.
né? Temos o primeiro sozinho e aqui vamos fazer 2. Certo? O aumento, então, fica no segundo ponto baixo da terceira carreira. Vamos prosseguir. Aqui nós fazemos 1. E no próximo vezinho, ok? No próximo vezinho, introduzimos a nossa agulha. Vemos se saiu no lugar certo, né? No centro do ponto. Puxamos. E faremos 2 no mesmo lugar, ok? Então, vai ficar assim, ó. 1 ponto baixo centrado no primeiro ponto baixo. No segundo, são 2. No terceiro é 1. No quarto é 2. E assim por diante, durante toda essa carreira. Então, aqui, mais 1. No próximo, 2. No próximo, 1. No próximo, 2. É muito importante que você olhe se tá saindo aqui atrás no lugar certo. Para o desenho ficar igual, ok? No próximo, 1. No próximo, 2. Ok? Chegamos aqui ao final. Vamos novamente fazer o fechamento invisível. Folgamos o fio do nosso último ponto. Vamos vir aqui no primeiro ponto, colocar a linha, introduzir a linha de trás para frente nessas duas correntes, encaixo o fio e trago para trás, ok? Aqui na frente agora, eu procuro o centro, o Vzinho, o centro do ponto anterior e coloco a minha agulha no meio, a fim dela sair nas duas perninhas aqui atrás, tá vendo? Novamente. Encaixo o fio, dou uma puxadinha aqui para ele ficar mais apertadinho, e então, trago o fio para frente, ok? Vamos agora para a nossa quarta carreira e última carreira aqui da base. Eu gosto sempre de estar puxando aqui o fio central para ele ficar mais apertadinho. Vamos lá. Primeiro ponto baixo centrado. Aqui nessa quarta carreira, nós vamos fazer diferente o aumento. Aqui nós fizemos 6 pontos baixos. Nessa segunda carreira, nós fizemos 6 conjuntos de 2 pontos baixos cada, ficando 12. Já aqui na terceira, nós fizemos um ponto baixo e no ponto baixo da frente, o aumento com 2 pontos baixos entrados. Nessa quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo aqui. Vamos no próximo, faço o segundo ponto baixo. E no terceiro que nós vamos fazer o aumento. Então, eu venho aqui no terceiro, tá certo? Novamente, ó, entre um ponto e outro, o Vzinho que fica no meio deles. Introduzo a minha agulha, certo? Puxo. E aqui no terceiro ponto baixo da carreira anterior, que nós vamos fazer o aumento. 1, 2, 3, com o aumento, certo? Próximo. Novamente, entre os 2 pontos baixos aqui, nós temos esse Vzinho. Nesse Vzinho, introduzimos a agulha bem no meio, para sair aqui no meio dessas duas perninhas. Puxo o fio para frente, temos um. No próximo, dois. E no terceiro, o aumento, 2 pontos baixos
no ponto baixo anterior, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, com o aumento. 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar. E a gente vai seguindo assim até completarmos essa última volta. O último é sempre um pouco mais apertadinho, tá? Mas nós seguimos a mesma dica. Entre os 2 pontos, o Vzinho aqui do meio, introduzimos a agulha aqui no centro, tá? Puxamos a linha pra frente. E aqui fazemos o nosso último aumento, ok? Então, essa é a base do nosso cachepô. Novamente, vamos fazer o fechamento invisível. Primeiro ponto, nós introduzimos a nossa agulha, puxamos para trás o nosso fio. E aqui vai ser diferente, por quê? Porque eu vou fazer mais uma volta de ponto baixíssimo aqui pro cachepô, pra ficar assim, ó, gente. Pra ficar essa carreira aqui visível, não escondida, tá? Então, nós vamos fazer onde ela vai ficar escondida e essa aqui vai ficar visível. Eu acho que o acabamento fica mais bonito, certo? Então, aqui, puxamos o nosso fio pra trás, nós vamos introduzir a linha não mais aqui no centro do ponto baixo, mas sim entre essas duas, entre o fio que a gente acabou de passar, certo? Vamos introduzir aqui, encaixar, vamos dar uma puxadinha e só puxar pra frente. Dessa forma, tá? Ponto baixíssimo, que é? A gente vai vir aqui, ó, no próximo, a gente não vai dar aquela laçada que a gente deu nas outras carreiras, ok? Trouxe pra cá, eu venho aqui no próximo. Vou laçar o fio e puxar e vir pra dentro dele, certo? Novamente, venho aqui no próximo ponto. Só trago o fio pra frente e passo por dentro dele. Ponto baixíssimo, ok? Encaixo aqui o próximo ponto, trago o fio pra frente e passo dentro dele. Certo? Introduzo a agulha no próximo ponto, trago o fio pra frente e passo dentro dele. Então, essa aqui é uma volta de pontos baixíssimos, certo? Dá um acabamento mais bonito no cachepô. Vamos fazendo aqui. E venho aqui no último, novamente. Cada crocheteira tem a sua maneira de fazer. Essa é a maneira que eu achei mais simples e que fica com um resultado bem bonito, tá bom? Aqui agora, nós fizemos o último, certo? Vamos puxar esse fio pra trás. Então, olha só onde aqui eu introduzo a minha agulha. Eu vou introduzir a minha agulha. Deixa eu ver se eu mostro direitinho pra vocês. Aqui, ó, gente. Nós temos duas pernas, certo? Essa aqui, duas pernas do fio. E essa aqui. Tá vendo? Eu vou introduzir aqui. Introduzir aqui, ok? Nas duas. E pra ela ficar com acabamento bonito aqui, eu vou colocar aqui também, ó. Eu vou puxar ele aqui por dentro, tá vendo? Aqui no meio. E vou puxar o fio. Deixa eu folgar ele um pouquinho. Encaixo ele aqui e puxo ele lá pra trás. Pronto. E aqui a gente vai arrumando com a mão pra ele ficar
com acabamento legal, ok? Puxei pra trás. Agora, como que eu vou fazer essa subida aqui? Olha só, tá vendo? Vou subir agora. Vamos lá. Estamos aqui, certo? Nós vamos dar uma puxadinha aqui. Vocês estão vendo essa alça aqui? Ó, todo ponto tem uma alça dessa, ok? Nós vamos introduzir a agulha dentro dessa alça, ok? Então, vamos lá, a gente folga um pouquinho. Introduz só na primeira, gente, porque ela tem duas. É só na primeira alça, tá? Vou fazer novamente aqui, ó. Estamos aqui, vamos introduzir apenas na primeira alça. E vamos puxar aqui pra frente, ó. Puxou pra frente, ficamos com duas alças. E fazemos o nosso ponto baixo. Certo? Próximo ponto. Vamos introduzir a agulha nessa primeira alça. Ok. Vamos puxar pra frente e vamos fazer o nosso segundo ponto. Olha só. Próxima alça. Certo? Introduz a agulha aqui. Puxa o fio, ficamos com duas, mais um ponto baixo. Próxima alça, encaixa a agulha, certo? Puxa o fio e faço um ponto baixo. Encaixo a agulha, puxa o fio, mais um ponto baixo. Então, ele já vai pegando o formato, tá certo? Próxima alcinha, encaixei a agulha, puxo para trás. Próxima alcinha, mesma coisa. Então, aqui, durante toda a carreira, a gente vai fazer assim, nas alcinhas do ponto anterior. Essa alcinha que ficou aqui atrás. Puxo. É bem simples, gente. Tudo é prática. Se esse primeiro cachepô de vocês não ficar tão legal, não ficar com o redondo correto, é porque é a primeira vez que você vai estar fazendo. Mas não desiste, tá? Continua aí que você vai pegar o jeito, tá bom? De trabalhar com o fio de malha. Chegamos aqui no último, tá bom? A última alcinha. Vamos encaixar a nossa agulha. Puxamos o fio. O nosso último ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer o fechamento invisível novamente, tá? É bom você entender que fica esse vãozinho mesmo, tá? Pra gente poder encaixar aqui, ó. O primeiro ponto baixo, tá? Mas fizemos até a última alcinha, porque essa alcinha aqui já faz parte desse ponto que nós fizemos, ok? Então, nós vamos folgar o fio. Vamos vir aqui nas duas correntinhas do primeiro ponto, encaixo a agulha de trás pra frente, encaixo o fio na agulha e trago ele pra trás, certo? Pronto. Nisso, nós vamos procurar o Vzinho do primeiro ponto, que é esse aqui, que ficou embaixo do fio, certo? Que nós acabamos de passar. Tá vendo esse Vzinho? Nós vamos introduzir a agulha nele pra sair entre as duas perninhas, certo? Encaixo o fio, dou uma puxadinha aqui e trago ele pra trás. Dou a altura nele, né? E primeiro ponto baixo. Gente, agora é muito simples. Nós vamos fazer 7 carreiras, já temos a primeira, vamos fazer mais 6 carreiras, tá bom? E vai ser um ponto baixo sobre ponto baixo no centro, ok? Então, nós temos o primeiro, vamos aqui nesse Vzinho. Agulha no meiozinho dele, tá bom? É mais fácil do que o início lá.
Trago o fio pra frente e meu segundo ponto baixo. Vamos pro terceiro ponto baixo centrado bem no meiozinho dele. Certo? Próximo, tem o Vzinho. Vou no centro, vejo se saiu atrás, entre as duas perninhas. Puxo meu fio pra frente. Ok? Então, aqui vai ser assim, um ponto baixo sobre ponto baixo. No centro dele, ok? Coloco aqui, confiro se saiu nas duas perninhas lá atrás, puxo o fio pra frente. Ok? Então, seguimos dessa forma. Chegamos aqui no último. Novamente, introduzimos a agulha no centro, conferimos se ele saiu lá no lugarzinho certo, puxamos pra frente o fio. E fizemos o nosso último ponto baixo centrado dessa carreira. Novamente, vamos fazer o fechamento invisível. Folgamos o nosso fio. Vamos aqui no primeiro ponto baixo, encaixamos a nossa agulha de trás pra frente. Levo o nosso fio para trás. E aqui, novamente, ó, o primeiro ponto é esse, o primeiro Vzinho é esse. A nossa agulha, nós introduzimos bem aqui no meiozinho dele, certo? Encaixamos o fio, damos aquela puxadinha. E vamos levar ele pra frente. Tá bom? E temos o nosso primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira. Vamos dar uma paradinha aqui para arrematar esse fio inicial, porque conforme for crescendo, vai ficando mais difícil ter acesso aqui, tá bom? Então, como que eu arremato esse fio? Eu vou pegar uma agulha mais fina, né? Uma agulha de linha normal, barbante normal, e vou passar esse fio por dentro de outros pontos aqui, ó. Tá? A gente passa, dando aquela puxadinha, passamos aqui, trazemos pra trás, vamos cortar o fio. E vamos colar, tá? Eu uso essa cola de artesanato, aqui é uma cola universal. E nós vamos colar ele aqui. Seguramos por alguns segundos. E já fica arrematado, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Terceira carreira, já fizemos o nosso primeiro ponto baixo centrado. Vamos para o segundo. É a mesma repetição, ok? São 7 carreiras. E é a mesma repetição. Venho aqui no Vzinho, encaixo a minha agulha, vejo se saiu no lugar correto aqui atrás. Ok? Então, a repetição é a mesma. Como esse cachepô são duas cores, a borda eu faço com rosa mais clarinho. Eu vou ensinar pra vocês também como que eu faço essa troca de cor, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Fizemos o último novamente. Vamos fazer o fechamento invisível. Folgamos o nosso fio. Vamos vir aqui, nosso primeiro ponto. Introduzir a agulha. Trazer o nosso fio para trás. Vir aqui no primeiro Vzinho, certo? Encaixar a nossa agulha aqui no meio. Conferir se sai no lugarzinho certo. Vamos dar aquela puxadinha.
Passamos o nosso fio e trazemos ele para frente, damos a altura nele e fazemos o nosso primeiro ponto baixo centrado da quarta carreira. Lembrando que são 7 carreiras, ok? Chegamos no nosso último ponto da quarta carreira e vamos fazer o fechamento invisível, certo? Vamos aqui no primeiro ponto, nas 2 correntinhas, trago o meu fio, venho no Vzinho, encaixo o fio, dou aquela puxadinha, trago o fio pra frente, dou a altura nele e primeiro ponto. Eu vou fazer aqui até a 6ª carreira, nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5. Estamos na 5ª carreira. Vou fazer até a 6ª e volto pra gente fazer a troca de fios para esse cachepô de 2 tons, ok? Chegamos aqui no último ponto da 6ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer o último ponto, tá? E vamos fazer o fechamento invisível, porém trocando as cores. Então, eu dou a altura aqui, né? Eu folgo o fio, venho aqui no primeiro ponto, nas 2 correntinhas, puxo o fio aqui pra trás, certo? Pra troca, como é que eu faço? Eu venho aqui como se eu introduzo a agulha normalmente, encaixo aqui, dou aquela puxadinha, mas nesse momento eu vou cortar o fio de malha nesse tom do rosa, certo? E vou pegar o outro fio de malha, que é esse aqui. Que é esse aqui. Eu faço assim no fio, certo? Encaixo ele na agulha e trago ele pra frente, dou altura e nele mesmo faço o primeiro ponto baixo da última carreira, gente. Deu pra entender? Depois nós vamos arrematar isso aqui, tá? Deixa eu dar uma puxadinha pra ficar firme. Deixa eu explicar pra vocês. Existe uma diferença na largura do fio. O rosa que eu estava usando, ele é mais grosso do que o rosa que eu vou usar agora, mas não tem problema. Não poderia ser ao contrário. O fio mais fino na parte de baixo do cachepô para o fio mais grosso na parte superior, senão não ia ficar legal, tá bom? Mas o de cima, sendo mais fino, não tem problema. Nós vamos fazer a mesma coisa, agora um pouquinho mais, com o nosso ponto mais folgado, mais frouxo, tá certo? Porque o fio é mais fino. Então, vamos lá, vamos pro próximo. Vamos fazer essa última carreira da mesma forma, gente, ó. Só que tentando folgar o nosso ponto, certo? Essa é a última carreira e nós vamos fazer o acabamento desse cachepô com o ponto siri, que deixa o cachepô mais bonito. Ok? Eu vou estar ensinando para vocês também. É o modelo de cachepô que eu mais gosto de fazer e que as minhas clientes mais pedem. Chegamos aqui no último ponto, certo? Vamos fazer o fechamento invisível, porém, iniciando o nosso acabamento com a borda com o ponto siri, ok? Vamos lá, fechamento invisível de novo. Eu venho aqui na primeira, nas 2 primeiras correntinhas do ponto e trago o meu fio
pra trás, certo? Aqui no acabamento, eu não vou colocar no Vzinho, eu vou colocar aqui mesmo, tá? Entre o fio que nós acabamos de levar lá pra trás, ok? Então, é aqui, ó. Vou encaixar ele aqui. Encaixo o fio na agulha, dou uma puxadinha, certo? E vou levar ele pra frente, ok? Pronto, trouxemos pra frente o nosso fio. Nós vamos fazer uma correntinha, certo? Fazemos uma correntinha, viemos aqui no próximo ponto, essas próximas duas linhas, introduzimos a nossa linha, a nossa agulha, e puxamos o nosso fio aqui pra trás e passamos por dentro dele. Tá bom? É um ponto baixíssimo seguido de uma correntinha. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo, ok? Seguido de uma correntinha. Um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo, ok? Então, esse é o acabamento com ponto siri. Estamos chegando aqui no final. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui eu faço mais uma correntinha, certo? E vou puxar pra trás o fio. Dou uma folga nele. Nesse momento, vou vir com uma agulha mais fina de crochê, tá? Pra ele ficar mais delicado. Então, eu venho aqui, bem atrás mesmo, gente, ó. Atrás mesmo desse primeiro ponto. E puxo aqui pra trás o meu fio, certo? Não pode ficar muito repuxado, senão ele perde o detalhe, ok? Vamos arrematar agora. Puxei aqui pra frente, certo? Tá aqui, puxei aqui pra frente, nós vamos cortar. Cortar e vamos passar por dentro. Opa! Vamos passar por dentro. Deixa eu ver se fica bom pra pegar assim. Vamos passar por dentro dele, ok? Pronto, agora nós vamos arrematar esses fios. Como que eu faço? Assim como lá no centro, nós vamos passando o fio. Nós vamos passando o fio por dentro do fio da mesma cor, ok? Vamos puxando aqui e passando aqui por dentro para esconder, ok? E vamos colar. Não sei se tá bom aqui na tela. Lá nós cortamos e colamos. Seguramos um pouquinho. E nos demais nós fazemos a mesma coisa. Pego o fio, vou escondendo aqui por dentro. Tá dando pra ver aí? Certo? Nós vamos escondendo. Nós cortamos o fio e colamos a ponta.
colamos e novamente o fio rosa que ficou aqui, nós vamos passar ele. Vamos escondendo ele, tá? Aqui por dentro. E depois nós cortamos. E colamos. Agora, nós vamos fazer o lacinho. Há quem gosta de colocar lacinho, tem quem não goste, tá bom? Eu coloquei também aqui a etiqueta da minha marca, tá bom? Também foi colada e depois nós amarramos com a linha. Então, o lacinho é super simples. Você corta um pedaço do fio, no caso eu usei o mais escuro, né, para dar o contraste no mais claro. A gente corta e escolhe um centrozinho dele, que como ele é redondo, é muito, né, fácil. A gente escolhe um centrozinho dele e coloca. Só puxa o fio pra frente, tá? E fazemos o laço. Ok? E está pronto o nosso cachepô. Então, gente, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Tchau!